Você já imaginou uma menina de apenas 12 anos desafiando o poder do Império Romano e demonstrando uma fé inabalável diante das mais cruéis torturas? Hoje, conheceremos a história inspiradora de Santa Cristina, uma jovem cuja coragem e devoção transformaram vidas e continuam a inspirar fiéis ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, milagres e martírio, que revela a força de uma alma pura e decidida a seguir o caminho de Cristo até o fim. Neste vídeo, vamos descobrir como Santa Cristina enfrentou o ódio pagão e as atrocidades impostas por seu próprio pai, testemunhando sua transformação espiritual e os milagres que marcaram sua vida. Fique conosco até o final para compreender a profundidade da fé desta jovem mártir e como seu exemplo pode fortalecer nossa própria caminhada cristã. No dia 24 de julho, a Igreja celebra Santa Cristina, que entrou para a glória no ano 300. Uma coroa belíssima cinge a cabeça de Cristina, menina de 12 anos, celebrada e exaltada nos fastos das igrejas oriental e ocidental. Embora nas biografias desta santa nem sempre prevaleça perfeita concordância nos relatos sobre sua origem e vida, alguma coisa é aproveitável, e, como certa, pode servir à nossa edificação. Cristina era filha de Urbano, oficial do exército em Tiro, na Toscana, homem de rudes sentimentos e inimigo do nome cristão. Em sua casa havia uma espécie de tribunal, e muitas vezes aconteceu que cristãos, apanhados pela soldadesca, sofressem duros vexames nos interrogatórios a que foram submetidos. Cristina, presenciando às vezes fatos e cenas impressionantes deste gênero, enchia-se de veneração por aquelas vítimas da intolerância pagã, sem poder achar uma explicação plausível para a serenidade, a paciência e a alegria, até, com que os cristãos sofriam toda sorte de crueldades. Curiosa de saber o motivo desta calma, resignação e alegria dos cristãos no meio de tantos sofrimentos, inquiriu das empregadas e escravas, das quais somente uma soube lhe dar a verdadeira explicação, uma que era cristã e da qual recebeu também as primeiras instruções sobre o cristianismo, e que a preparou para o santo batismo, no qual lhe foi mudado o nome para Cristina. Urbano, desconfiado do vivo interesse da filha pelos cristãos e pela compaixão que esta demonstrava, vendo-os sofrer tanto, destinou-lhe um apartamento luxuoso, adornado de ídolos raros e preciosos, aos quais devia queimar incenso diariamente, em presença de algumas escravas de confiança, que tinham a ordem de velar pela fiel e pontual execução desta cerimônia de rito pagão. Cristina, por sua vez, transformou sua nova morada em oratório, sem entretanto acender uma vela e queimar incenso às imagens das divindades. Nas horas mortas da noite, saía de sua residência, assistia às reuniões e ao santo sacrifício dos cristãos, visitava os encarcerados, aos quais levava mantimentos e dava aos pobres tudo o que possuía. Justamente o amor aos pobres deu-lhe coragem a ponto de despedaçar as imagens preciosas, pondo-as à venda, desta maneira adquiriu os meios para dar pão e subsistência aos necessitados. O efeito deste gesto não se fez esperar. O pai, posto a par dos acontecimentos, furioso, increpou a filha, insensata, é assim que te atreves a desrespeitar os deuses? Cristina, procurando desculpar-se, com mansidão respondeu, mas, meu pai, não são deuses estas imagens, que sua filha pôde pôr em pedaços, são apenas figuras de metal, sem vida e sem poder. Deus há um só, o eterno, o invisível, é este o Deus que eu adoro. A resposta do pai foi uma ordem a uns escravos, de aplicar à filha desalmadas chicotadas. A execução foi tão bárbara, que deixou a vítima prostrada em uma poça de sangue. Não satisfeito com este castigo, Urbano decretou ainda o encarceramento de Cristina. Ele mesmo, sobremodo excitado, vexado e humilhado, fechou-se nos seus aposentos, não dando acesso a ninguém. Entre os parentes levantou-se um grande rumor. Ao cárcere foram em altos lamentos, entre lágrimas, soluços e brados pediram a Cristina que cedesse à vontade do pai. A donzela ficou firme. A tudo respondia, deixar a vida, não me custa, a abandonar minha fé, isto nunca. Urbano procedeu a outra tortura. Mandou amarrar a filha sobre a roda, esta movia sobre um braseiro e, para intensificar ainda as queimaduras em carne viva, o desumano pai mandou despejar azeite sobre o corpo da mártir. O plano do carrasco falhou, pois um anjo apareceu em defesa da Virgem, e as labaredas, que lhe deviam consumir as carnes, atacaram os carrascos, dos quais alguns receberam ferimentos graves, em consequência dos quais morreram. Longe de abandonar a sua ira, e perdoar a filha, Urbano nova ordem deu para ela ser encarcerada.
A tal ponto de exaltação chegou, que teve um colapso, que o prostrou morto. Cristina muito chorou o triste fim de seu progenitor, e dia e noite pedia a Deus a graça para si da perseverança. Gil, sucessor de Urbano, quis oferecer ocasião a Cristina de se reabilitar na religião oficial e ordenou que fosse conduzida ao templo de Apolo. Apenas a donzela transpôs o limiar do santuário, o ídolo, como movido por mão misteriosa, despencou do seu alto pedestal e quebrou em pedaços. Diante deste fato, Gil resolveu pôr termo ao processo e fê-lo de uma maneira bárbara. Mandou encher de azeite e piche uma tina de ferro, colocá-la sobre o fogo e, estando em ebulição a horrível mistura, deu ordem para que a menina fosse metida no fervedouro. Cristina fez o sinal da cruz, e dispensando o auxílio de outra pessoa, mergulhou no líquido efervescente, sem que este lhe produzisse a mais leve queimadura. Em altas vozes, rendeu graças a Deus e jubilosa cantou o louvor do Altíssimo. Como tocado por um raio, Gil caiu por terra, morto. Muitas pessoas que presenciaram esta cena converteram-se ao cristianismo. Cristina voltou para o cárcere. Pela terceira vez teve que passar pela prova do fogo, mas a mão de Deus visivelmente a protegeu. Metida no meio de cobras venenosas, nenhuma serpente a ofendeu. Mandou o tirano Juliano, sucessor de Gil, que lhe cortassem a língua, mas Cristina, ainda assim, com voz sonora, cantou louvor a Deus, milagre este que ganhou muitos pagãos para Cristo. Envergonhado pelos triunfos da jovem mártir, o tirano deu ordem para que fosse morta a flechadas, ordem esta que foi executada imediatamente. Com ardente desejo Cristina recebeu no coração o golpe mortal, que fez sua alma voar para os páramos eternos. Um parente, pouco antes convertido ao cristianismo, deu-lhe sepultura honrosa. Reflexões. Que firmeza de fé admirável numa menina de 12 anos, que era Santa Cristina. Nada, nem louvores, nem ameaças, e muito menos aplicações bárbaras de requintada crueldade, como só ódio cego a Deus era capaz de produzir, conseguiram demovê-la do caminho da verdade e do divino amor. Firmeza e perseverança são de todas as virtudes as mais necessárias, não só para os mártires, como também para nós, que não nos vemos sujeitos a provas tão duras como Santa Cristina. Começar bem não é difícil, ou difícil ainda não é consagrar a alma a Deus, sem maior dificuldade se consegue vencer nos primeiros combates da vida religiosa, perseverar, porém, resistir constantemente às tentações, vencer hoje e sempre toda a sorte de dificuldades, reagir firmemente contra influências malignas, remover obstáculos e empecilhos, praticar a virtude em circunstâncias desfavoráveis, é coisa que requer maior energia e fortaleza de espírito. São Jerônimo diz, e muitos começam, poucos chegam ao ponto culminante ou não perseveram, desanimam, desfalece. De Nosso Senhor é este aviso, só quem persevera, será coroado. Mateus 24, 13. Seremos perseverantes? Sem dúvida, mas só a preço de muito orar. A graça da perseverança final é alcançada pela oração, e, principalmente, pelo fidelíssimo cumprimento do dever. Também nas coisas mais insignificantes. Quem não é fiel em coisas pequenas, pouco a pouco cairá. Eclesiástico 19, 1. São Bernardo, aludindo à obediência de Cristo até a morte, diz: "E por mais que corras, se não correres até a morte, não alcançarás o prêmio." Santa Cristina, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que concedestes à vossa serva Santa Cristina a graça de vencer os tormentos pelo amor a Cristo, concedei-nos, por sua intercessão, a força de perseverar na fé até o fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.